Amém? Marcos 9, 23. Diz o texto assim, Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível ao que crê. Amém? Só essa palavra aqui, por enquanto, nós vamos ler. Irmãos, olha só, hoje eu estava lá no monte, orando, e foi onde surgiu essa palavra aqui para nós pregar hoje à noite. Eu estava falando com Deus lá no monte e clamando a Ele pela presença dEle sobre a minha vida. Porque, na verdade, todos nós estamos reunidos aqui, creio que todo cristão, toda aquela pessoa que acredita no Senhor Jesus, quer ter cada dia mais a presença dEle na sua vida. Todos anelam por isso, todos querem a presença de Deus, né? Inclusive eu. Então todo mundo, né, deseja, porque na presença de Deus, quando há a presença de Deus sobre a nossa vida, a paz, né, a tranquilidade, quando há a presença de Deus sobre a nossa vida, a proteção, quando há a presença de Deus na nossa vida, Deus manifesta o poder dEle e a glória dEle, né? E eu estava meditando sobre isso lá, sobre nós termos a presença de Deus em nós. E eu falando com Deus, eu estava meditando, todos nós então queremos a presença de Deus, só que ela não vem do nada se nós não buscarmos a Deus. Eu estava falando para Jesus, eu quero a tua presença, mas eu tenho que ter a consciência que eu tenho que buscar mais a tua presença em oração para que essa presença venha se manifestar em mim. Então, do nada ela não vai surgir. Se vocês observarem, lá no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 1 a seguir, quando veio a presença sobre as pessoas que estavam em oração, quando as pessoas estavam orando, veio a presença de Deus sobre a vida delas. Então, a busca vai gerar a presença de Deus em nossas vidas. Então, por isso que é importante, irmãos, eu estava meditando nessa palavra aqui, não é impossível a presença de Deus estar sobre a nossa vida. Nós temos aqui buscar Ele, porque aqui diz que tudo é possível. Eu gostaria de ter uma presença grande de Deus na minha vida. É possível. É possível você ter, eu gostaria que Deus me usasse. É possível. É possível, é só buscar a presença de Deus. Tudo é possível. Então não depende mais de Deus. O que Deus tinha que fazer hoje é o culto de ceia, né? O Senhor Jesus falou que é para nós lembrar a morte dele na cruz. Então um dia alguém morreu na cruz para nós ter liberdade hoje, mas com aquela morte da cruz gerou poder sobre a humanidade que crê nele. À disposição o poder de Deus para aquelas pessoas que acreditam nele. Então, para nós desfrutarmos dessa presença de Deus, nós temos que buscá-lo. De todo o nosso ser, de toda a nossa força e de todo o nosso coração. Quando eu falo em buscar a Deus, irmãos, é muito mais que nós vir aqui no culto, né? Outro dia nós fomos visitar um casal, eu e a Márcia aí, e me chamou a atenção do entendimento daquele rapaz lá. Nós oramos lá pela esposa dele, Deus abençoou ela está precisando de um agir de Deus na vida dela, Deus agiu, né? E ele me chamou muita atenção que ele colocou assim, que quando é feita uma reunião como essa, a gente vem aqui no altar por 1 hora, né? Só que ele falou assim, é como um jogador de futebol, você vê jogando lá 90 minutos, mas há uma preparação para ele poder jogar aqueles 90 minutos. E ele me chamou a atenção porque ele não é da fé. Ele disse, eu sei que para pregar a palavra não é chega lá no altar e prega a palavra, né? Tem um tempo de oração, um tempo de busca, né? Então, assim é quando nós almejamos a presença de Deus, nós temos que buscá-lo para que ele venha agir na nossa vida. Amém, irmãos? Então, é possível crescer a presença de Deus sobre a tua vida, é possível crescer a presença de Deus sobre a minha vida. E eu falando com Jesus, eu falando para ele assim, mas só que depende de mim buscar. Eu só peço para a tua presença vir, mas eu tenho que fazer a minha parte. Fazendo a minha parte, ele vai colocar ainda mais a presença dele sobre a minha vida. E assim é comigo, assim é com você, assim é com todo aquele que acredita no Senhor Jesus Cristo.
Então, é o que a Bíblia declara, né, irmãos? É a fé em ação, né? Nós colocando a nossa fé em ação para atrair a presença de Deus. Amém? Olha só, e quando eu montei essa pregação ali atrás, eu estava meditando sobre muitos de nós que estamos hoje na fé, nós precisamos de um milagre de Deus. Em alguma área da nossa vida, nós precisamos de uma transformação. Tem área da nossa vida que tem que ser mudado, tem que ser melhorado, né? Talvez você já reconheceu isso, eu já reconheci isso, que na minha vida alguma coisa tem que ser mudada. Agora, essa mudança acontece também através da fé. Do nada Deus não vai mudar se nós não buscarmos de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Então, eu estava meditando lá sobre Ezequias, irmãos. Ezequias tinha um problema na vida dele. E era um problema grave, porque veio um decreto do próprio Deus, enviou o Isaías lá para Ezequias e falou assim, ó, a tua enfermidade é para a morte, tu vai morrer. Está lá em Isaías 38:1. Deus chamou o profeta Isaías e falou, fala lá para Ezequias que ele vai morrer. Essa doença que ele tem é para a morte. Então manda ele colocar a casa dele em ordem, porque ele não vai viver. Deus falou isso, não foi o homem, Deus falou para o profeta. É muito forte essa palavra aqui, irmãos, porque fala que esse homem que estava doente, que recebeu o recado de Deus, que ele ia morrer, ele não se conformou. Então ele começou a clamar a Deus, e Deus mudou aquela sentença. Deus ouviu a oração dele, o clamor dele, e mudou aquilo, ó. Avisa o camarada lá, chamou Isaías, vai lá e diga para ele que eu ouvi as orações dele e que eu vou acrescentar mais 15 anos na vida dele. Então, olha só, a fé mudou até algo que Deus tinha falado. Olha só como é forte isso aqui, irmãos. Deus falou que o homem ia morrer, Deus tinha certeza que ele ia morrer, por quê? Porque a enfermidade dele era para a morte. Mas a fé dele moveu a mão de Deus. E Deus pôde mudar aquela situação. Então, do nada, ele não ficou curado, ele teve que usar a fé dele. Não foi do nada. Se dependesse, né? Se não fosse a fé dele, ele teria morrido. Talvez você já leu esse texto, está lá no livro de Isaías 38:1. Avisa o homem lá que a coisa é feia para o lado dele. Deus falou. Então a fé, ela mudou até algo que Deus tinha falado que ia acontecer. Eu ouvi a oração desse camarada e ele vai viver por mais 15 anos. E assim é com nós, irmãos. Tudo pode mudar na nossa vida, mas temos que o quê? Temos que clamar de toda a nossa força, de toda a nossa fé. Se tiver que jejuar, vamos jejuar. Se tiver que orar, vamos orar. Deus vai mudar aquela situação, mas ele depende da nossa fé. Ezequias, se não usa a fé, tinha morrido. Deus mudou aquilo porque ele clamou. Então, tudo é possível ao que crê. Deus pode fazer coisas grandes na nossa vida. Hoje eu fui orar para um rapaz que estava com uma enfermidade e me chamou a atenção que Deus agiu de uma forma poderosa na vida dele. Por quê? Porque a fé move a mão de Deus. A fé move a mão de Deus, irmãos. Então, eu estava orando e meditando sobre essa presença de Deus que nós precisamos a cada dia. E Deus, ele espera que nós buscamos ele para que ele venha, né, agir na nossa vida. Se você observar, irmãos, de vez em quando eu medito nessa palavra aí, que eu vou muito no monte orar e às vezes eu estou lá orando e lembro dessa palavra. Às vezes a gente vai lá no monte, ora uma hora e pouca, né? Ou às vezes até menos, né? E eu lembro sempre que Jesus passava a noite no monte orando. E aquela oração da noite inteira dele ali, aquele clamor dele da noite inteira, atraía a presença de Deus sobre ele. Tanto é que ele descia do monte fazendo milagres e maravilhas. Então, há um poder à disposição daqueles que buscam. Deus quer mudar qualquer situação, ele quer mudar, mas depende da nossa fé. Então, se nós não clamarmos, não buscarmos, do nada vai acontecer, não. Por isso que ele fala, né, aí eu tenho fé, mas se não busca, não está colocando em prática a fé. Só dizer que tem fé não vai resolver. Aí eu tenho fé em Jesus, eu tenho fé em Deus, tudo bem. Tá, tu tem orado, Deus vai ouvir o clamor daquele que ora de dia e de noite. Então tem que clamar de dia e de noite. Deus vai fazer justiça para quem clama nele
de dia e de noite. Nós vamos ver o poder de Deus se manifestando aquele que clama a Ele. Eu não anotei esse texto aqui, né? Que fala que Ele atende o clamor daquele que clama a Ele. Aquele que clama a Ele de dia e de noite, Ele vai se manifestar. Então, do nada, Deus vai fazer o milagre que nós precisamos, se nós não usarmos nossa fé. Todos nós sabemos orar, todos nós sabemos... né? Outro dia eu estava ali no monte, porque, irmãos, a verdade é essa, tem vezes que a gente vai orar, parece que a coisa não flui. Fui orar no monte outro dia, semana passada, foi no sábado passado, nós tínhamos o culto à noite aqui, depois o culto foi muito abençoado à noite aqui, no sábado passado. Eu estava lá no monte orando, e aquilo parece que não fluía, e eu fiz uma oração bem ousada, de Jesus, envia aqui teus anjos aqui, queima, arranca esses espíritos opressores daqui, eu preciso falar contigo, eu preciso orar, eu preciso ter comunhão. Então, bane, arranca todo o mal da minha vida e desse ambiente aqui, desse local. Foi a mesma coisa, irmãos, que tirar com a mão. Jesus, manda fogo sobre esses demônios aqui. Eu quero liberdade para orar aqui. Então, nós temos que ser ousados. Não estou conseguindo orar. Ora, clama a Deus. Jesus, arranca o que está atrapalhando aqui. E isso vai fazer a diferença, irmãos. É o que Jesus falou, que Ele vai fazer justiça. O que é fazer justiça? Ele vai ouvir o teu clamor, Ele vai agir naquela situação se você clamar a Ele de dia e de noite. Está escrito ali. Então, nada vai mudar se nós não colocarmos a nossa fé em ação. Como eu queria mais a presença de Deus, como eu queria ter a paz no meu interior. É possível? Claro que é. Porque a paz vem de Deus, se buscar Ele, Ele vai dar paz. Todo aquele que pede, vai receber. Todo aquele que pedir a Ele vai receber. Mas tem que pedir, irmãos, tem que clamar. Aí nós não clamamos, não pedimos, nada acontece. A gente continua, passa ano, vem ano, a gente está com aquele problema instalado ali, porque a gente não ora, a gente não busca. E lembra que Jesus falou, irmãos, que ele deixou de fazer milagres, não pôde fazer milagre, a Bíblia diz assim, ele não pôde fazer milagre porque as pessoas não acreditavam que ele poderia mudar a vida delas. Diz que Jesus foi pregar na cidade que ele nasceu, ele não pôde fazer muitos milagres. Então não dependia de Deus e nem dele, dependia da fé das pessoas. Que nem aqui falou que o que dependeu para o Ezequias ficar curado? Não dependeu de Deus e nem de ninguém, só dele. Quando ele colocou a fé em ação, Deus ouviu a oração e mudou aquilo. Depende só da tua fé. Tudo é possível. Tem coisa que a gente olha aos olhos naturais e acha que não vai funcionar, não vai acontecer. Acontece se nós clamar a Ele de dia e de noite. Amém? Então, o texto que nós estamos lendo aqui, né, ele está declarando, e aqui ele está declarando, ele está tirando toda a dúvida. Isso pode, isso não pode. Será que isso pode? Não. Aqui ele está banindo toda a dúvida que se pode ou não. Tudo pode. Tudo é possível. Então aqui ele já tira toda a dúvida que tem. Essa enfermidade aqui, isso aqui não tem como. Tudo é possível. Irmãos, olha só. Logo que eu me converti, eu me lembro que uma pessoa que eu tinha orado por ela estava com uma vizinha com câncer. Eu orei por ela lá na casa do meu pai, essa senhora. E depois, como Deus agiu na vida dela, ela passou para outra vizinha. Tem um rapaz aí que ora e Deus abençoa. E aí ela tinha o diagnóstico que ela tinha câncer no útero. Né? Aparentemente, pode preparar o caixão lá, porque não tem volta, câncer já era. É assim que o povo diz aí, né? Quando fala em câncer, já vai preparando o caixão lá para o camarada. Só que ali fala que tudo é possível àquele que crê. E a gente foi orar lá por ela, irmãos, Deus deu uma palavra de sabedoria ali. Quando eu fui orar por ela, botei a mão aqui assim e eu falei assim, todo espírito familiar, todo demônio que agiu na família, age na vida dela, vai embora agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi a oração que eu fiz. Ela falou assim que isso é um vulto, tipo um vulto dela assim, e ela falou que a mãe dela tinha morrido de câncer. Então ali Deus deu uma palavra de sabedoria, ali oramos, repreendemos aqueles mal, nunca mais vi a mulher, mas a vizinha dela eu vi. E um dia eu perguntei para ela, como que está a tua vizinha? Ela falou assim, está grávida. Então alguém que tinha um câncer no útero, está grávida porque foi curado, não precisa falar mais nada, né? Então Deus fez um milagre, então Deus faz milagre, mas nós temos que clamar, temos que buscar. Quanto mais eu e você buscar Deus, mais nós vamos ver o mover de Deus, o agir de Deus. Amém, irmãos? Hoje ainda nós oramos com um rapaz outro dia aqui, a semana passada agora, e hoje o rapaz foi junto lá orar por ele,
ele me comentando comigo, olha, o homem não dormia à noite, né? E agora está dormindo bem, passou aquele mal-estar, então Deus age. Deus age. Mas aqui que tudo é possível. Então, eu estou falando desse testemunho aqui que essa mulher foi curada do câncer. Aparentemente não tem cura, né, irmãos? Mas para Deus não há impossível, está escrito ali. Tudo é possível. É câncer, não importa, é possível. Mas nós temos que então colocar a nossa fé em ação. É possível ser uma pessoa cheia da presença de Deus? É possível. Só nós buscar Ele. É possível Deus me usar para fazer milagres? É possível. Porque ali diz no livro de Marcos, irmãos, porque as pessoas acham que fazer curas, orar pelas pessoas é só para pastores. Isso é a maior mentira do diabo. O diabo não quer que as pessoas orem uns pelas outras. Jesus falou ali, ó, Marcos diz assim, ó, que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, se impuser as mãos sobre os doentes vão ficar curados. Então não é para pastor, todo aquele que crê, os sinais vão acompanhar aqueles que acreditam. Então não diz, o sinal vai acompanhar o pastor, o apóstolo, o bispo, sei lá quem lá. Não, os sinais vão acompanhar aqueles que acreditam. Irmãos, eu me converti em casa, né? Converti em casa e eu tinha entendimento que Deus queria que eu fosse levar a palavra. Eu ia nos hospitais orar pelas pessoas. Quantos milagres eu vi, não era pastor, não era nada, era uma pessoa simples que creu em Jesus. E eu comecei no hospital a orar e até hoje, esses dias eu estava no centro aqui conversando com um rapaz, uma senhora bateu no meu ombro, lembra de mim que tu ia orar por mim lá no hospital? Então, Deus age, né, na vida de todo aquele que crê. Então, não precisa ser um pastor para Deus usar, qualquer pessoa Deus quer usar. Para quê? Para que o reino dele venha se expandir. Então, você pode ser usado por Deus como qualquer outra pessoa. Basta você ter intrepidez, buscar Deus, do nada vai acontecer, buscar atrair a presença de Deus e quando tem a presença de Deus, você vai ter intrepidez também para orar. A presença de Deus te dá intrepidez para você orar pelas pessoas. Porque se não tiver a presença de Deus, nós ficamos em dúvida. Será que e se eu orar e não acontece nada? Né? O diabo já trabalha ali. Então nós temos que estar na presença de Deus e ter aquela fé viva. Fé é a certeza. E Deus age. Amém, irmãos? Então, muito boa essa palavra aqui, né? Porque nós não podemos deixar, né, esfriar a nossa fé. E para não esfriar a fé, nós temos que buscar. Né? O fogo de Deus tem que estar sobre nós para não esfriar a fé. Amém, irmãos? Nós temos na verdade uma passagem na Bíblia ali que fala de uma mulher sírio-fenícia, que tinha um problema. A filha dela era uma criança que estava endemoniada. E essa mulher, o que ela fez? Ela não ficou esperando o milagre de Deus, ela foi buscar Deus. Ela foi lá atrás, eu quero que faça milagre. Ela clamou a Jesus. Lembra do Jairo? Jairo não ficou lá esperando, não, Deus vai vir, não. Deus foi lá e buscou, ó, Jesus, vai lá e faz um milagre. Mas Jesus não está mais aqui nessa terra, então dobra o teu joelho e clama a ele ali. E fala que a filha dele foi curada e foi liberta. Dessa mulher que tinha a filha endemoniada aqui da mesma forma. Está lá no livro de Marcos, né, no capítulo 7, 24, onde ela buscou a Deus e Deus libertou a filha dela. Amém, irmãos? E tem mais uma outra passagem ali também, né, que o camarada estava com o pescoço a prêmio. Daniel estava com o pescoço a prêmio. Ninguém conseguia revelar o sonho do rei lá. E o Daniel, chamaram todos os encantadores lá, ninguém conseguiu revelar o sonho do rei. O que o rei fez? Ele ficou bravo, chamou, manda matar tudo, esses caras que se diz religiosos, aí, tudo que é líder espiritual, manda matar tudo, não sobra um. Daniel chegou lá e perguntou, mas o que está acontecendo aqui? Não, o rei mandou matar tudo, e tu vai junto. Tu busca Deus lá, tu ora lá todo dia lá. O que Daniel fez? Daniel era um homem de Deus. Ele pediu oração para algumas pessoas, vamos orar, porque só Deus pode revelar o sonho. Ele pediu um tempo para o rei lá, me espera um pouquinho, eu vou clamar a Deus, para Deus agir nessa situação aí e revelar o teu sonho. Então Daniel foi sábio ali, ele tinha um problema ali, ele ia morrer. O que ele fez? Não, Deus, o Senhor é o Deus que revela o escondido, né, aquilo que está escondido, aquilo que está oculto. E clamou, e fala que Deus revelou para ele o sonho do rei. Mas se ele não orasse, se ele não buscasse de Deus, aquele problema não ia ser resolvido. E ele tinha morrido.
Está lá no, se eu não me, deixa eu ver aqui, eu acho que eu anotei aqui. Está lá no livro de Daniel, irmãos, capítulo 2, tem essa passagem que fala sobre o clamor que Daniel fez com alguns amigos lá, pediu oração para algumas pessoas, clamou e fala que Deus revelou o sonho que o rei teve. Ele foi lá e contou o sonho e aí, né, mandaram parar com a operação lá que tinha lá para matar todos os profetas lá, todos os sábios da região. Amém, irmãos? Incentivando eu colocar a minha fé em ação. E a tua palavra garante que o Senhor age. Então, nessa noite, eu quero te pedir perdão de todos os pecados que eu cometi, com palavras, com pensamentos, com atitudes erradas. Eu peço que o Senhor me perdoe e me purifica com o teu sangue. Jesus, que a tua presença, ela cresça sobre a minha vida. E que o Senhor me dê força e disposição para cada dia eu buscar a tua presença. Eu glorifico o teu nome e eu te agradeço. Amém. Olha só, eu vou fazer uma oração aqui por você e você pode fazer a sua oração aí. Você pode falar com o Senhor Jesus, Ele está atento aqui nessa noite à tua oração. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho aqui, meu Pai, diante de Ti nessa noite. Grato a Ti, Pai, por essa palavra. Grato a Ti, Pai, por essa pessoa que o Senhor trouxe aqui. Eu venho diante de Ti, meu Pai, clamando aqui para que o Senhor venha fazer todos nós aqui livres, tanto eu como os irmãos que aqui estão orando agora. O Teu sangue, Pai, nós cremos nisso, nós acreditamos na Tua palavra. O Teu sangue, o sangue que o Senhor Jesus Cristo derramou lá naquela cruz, meu Pai, faz todos brancos como a neve aqui nessa noite. Faz essa pessoa livre aqui, meu Pai, não tem mais acusação, não tem mais força do inferno que possa impedir essa pessoa ser livre aqui, porque ela fez a oração da fé e pediu perdão. Então que o Teu sangue venha a ser derramado aqui, sobre nós todos aqui, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, queima todos esses espíritos acusadores. Manda fogo sobre esses demônios, Senhor, que tem acusado essa pessoa. A partir de agora, nós não aceitamos mais nenhuma amarra na vida dela. Vai queimando toda a atadura, todo o mal, meu Pai. E que esses espíritos que até aqui prenderam a vida dela são amarrados. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno. Sai! Todos vocês, demônios, saiam fora da vida dela agora. Pai, essa pessoa é livre aqui nessa noite. Livre para que venha o Teu mover, para que venha o Teu agir. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Eu peço a Ti aqui nessa noite um agir, meu Pai, na vida dessa pessoa. Eu peço que o Senhor Jesus, que está nesse ambiente aqui, venha sobre essa pessoa de uma maneira sobrenatural aqui nessa noite. Passa, Senhor Jesus, aqui de pessoa em pessoa, de vida em vida aqui, meu Senhor. E vai tirando, Senhor Jesus, vai queimando todos esses espíritos que têm agido lá na alma dessa pessoa. Queima todo o mal e arranca, Senhor Jesus. Toda angústia, toda ansiedade, Senhor Jesus, todo esse mal-estar no corpo físico. Queima, Senhor Jesus, todos esses espíritos que estão gerando essa enfermidade, arranca esses espíritos de enfermidades. Faz essa pessoa livre, Senhor Jesus, aqui, de toda amarra no corpo físico e na alma. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós amarramos toda a fortaleza do inferno aqui, meu Pai. Demônios que têm sido pagos, invocados, amarrados e queimados aqui. É desfeito o encantamento agora. Em nome do Senhor Jesus, sai!
vão embora todo o mal que foi invocado. Todo o peso, toda a resistência espiritual é amarrado aqui agora. Do alto da cabeça até os pés, em nome do Senhor Jesus, sai. Vai embora toda a fúria do inimigo agora. Sai do caminho dessa pessoa agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Invocamos, Pai, a Tua presença, para que o Senhor venha abençoar, meu Senhor, o sono dessa pessoa. Talvez pessoas aqui não estão dormindo bem à noite. Age com mão forte, Senhor. Muda esse quadro, arranca esses espíritos perturbadores na madrugada. E traz, Senhor Deus, um sono abençoado nessa nova semana para essa pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. O Senhor mesmo declara, Deus, que nós não sabemos orar como convém. Mas uma coisa é certa, nós estamos clamando para que o Senhor venha agir na vida de todos. Então age em todas as áreas, Pai. O Senhor mandou clamar, o Senhor mandou pedir, eu peço a Ti, abençoa esse meu irmão, essa minha irmã aqui nessa noite. Nós vamos participar, meu Pai, aqui nessa noite do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Que cresça a Tua virtude, Pai, sobre todos aqui, através desse alimento. Cresça a Tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, Pai, vai entrar dentro de nós, porque esse alimento que nós vamos apresentar mais uma vez a Ti é o corpo e é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus vai entrar aqui dentro de mim, vai entrar dentro dessa pessoa. Algo tem que acontecer, meu Pai. Vem o Teu Espírito Santo, vem a Tua presença, vem a Tua paz, vem a Tua transformação, vem o Teu agir, Pai, na vida de todos aqui que vão participar desse alimento aqui nessa noite, inclusive eu. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós Te pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Teu Espírito Santo venha invadir o nosso ser aqui nessa noite. Nós Te pedimos isso, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.